A ENGIE, de origem francesa, está no Brasil há mais de 25 anos, com sede em Florianópolis, em Santa Catarina. Se no mundo o grupo emprega 96 mil profissionais, no Brasil são 2.600. É a maior empresa privada de energia do país e está listada na B3, a Bolsa Brasileira. E o presidente da ENGIE Brasil é o economista Eduardo Sattamini, o nosso convidado de hoje no Show Business. Eduardo, brigadíssimo pela presença em nosso estúdio. Veio quase direto aí de Florianópolis, né? Porque você fica baseado lá, né? É isso aí, Bruno. Vim de Florianópolis hoje, especialmente o seu programa. Muito bem. Muito feliz em estar aqui. Privilégio, nós também estamos, viu? Olha só, Eduardo, com ondas de calor cada vez mais frequentes no mundo, e o Brasil passa por isso neste momento, e, consequentemente, muitas falhas no fornecimento, quais são os desafios para o setor elétrico hoje? Bruno, são muitos desafios, né? Primeiro, para atender essa necessidade de energia demandada pelo ar-condicionado, né, pelo calor, né, a gente precisa ter fontes flexíveis, que elas possam atender o sistema no momento que ele precisa. E passa aí o primeiro problema que a gente vive no setor. A gente tem vivido um crescimento muito grande na oferta de energia renovável não despachável. O que é isso? É aquela energia que eu não posso ligar e desligar a planta que gera energia no momento que eu quero. São elas as eólicas, as solares e a geração distribuída solar também que está no telhado das fábricas e das casas das pessoas. Então, esse é o primeiro problema que a gente enfrenta. Nós precisamos ter fontes despacháveis. Que fontes despacháveis nós podemos ter? Nós podemos ter hidrelétricas, que você tem a reservação no reservatório e você pode despachá-las no momento oportuno, né? E essas estão sendo deslocadas e desvalorizadas pelas fontes renováveis que têm prioridade no despacho. Então, primeiro problema, valorização da flexibilidade de despacho das nossas fontes é um deles. O segundo problema é que você precisa ter um sistema robusto de transmissão, distribuição e de geração que seja investido e que seja desenvolvido à medida da sua capacidade de geração de riqueza para a economia. Hoje a gente tem um contingente, um grupo de subsídios muito grandes no setor elétrico. E isso encarece a tarifa para o consumidor, né? E isso, obviamente, tira a competitividade da indústria brasileira, encarece a nossa cesta básica e gera inflação. E ela não tem a renda e o retorno adequado para a economia. Mas esse subsídio que você está falando são para todas as empresas de energia ou são para determinados negócios do setor de energia? O subsídio está espalhado da mais diversa forma, né? Nós temos subsídios ao fio, né? Ou seja, empresas que pagam um menor custo de transmissão para poder servir o sistema, é o caso das fontes renováveis. Esse subsídio está por cair, mas você tem subsídios hoje para fontes fósseis, como, por exemplo, você tem subsídio para o carvão. Você tem subsídios para geração distribuída. Geração distribuída é hoje um grande problema que nós temos no setor elétrico. Por quê? Porque ela deixa de pagar a tarifa de distribuição, deixando essa conta para aqueles que permanecem consumidores das distribuidoras. Então, isso é um exemplo... Para a população em massa, né? A população Quem está pagando é a população em massa. Um exemplo que eu gosto de dar é a pessoa física que tem pessoa de posse, que tem uma casa de campo, em algum condomínio de luxo aqui no interior de São Paulo, e ele tem na casa dele, no apartamento dele, na Vila Nova Conceição, o consumo. Ele pode gerar energia no telhado solar do seu sítio, né, da sua casa de campo, ele pode consumir na Vila Nova Conceição e ele, como ele faz o offset, né, a compensação de energia de um lugar para o outro, ele não paga pelo sistema de transmissão, mesmo que ele gere num lugar e consuma no outro lugar. Então isso aí virou um problema para o... É um problemão, né, porque na verdade isso é um efeito
Robin Hood às avessas. O rico pode fazer esse tipo de sistema e ele vai deixar a conta para quem? Para aquele pobre trabalhador que mora num bairro pobre e não tem condição de ter um painel solar. A solução poderia ser todo mundo ter um painel solar? Não, não é por aí. A gente precisa que todo mundo pague o sistema à medida do seu uso. Então essa hoje é uma das grandes bandeiras que a gente... Mas será que tem solução a curto prazo, isso que você está falando? Porque um dos problemas é justamente essa quantidade de subsídio que tem no país, né? No setor. Tem solução no curto prazo? No curto prazo? Tem solução no curto prazo desde que os nossos legisladores entendam isso como um grande problema, né? A gente tem tido uma certa dificuldade hoje no ambiente político de conseguir levar essa mensagem, mas eu tenho absoluta certeza que o Executivo e os líderes do nosso Legislativo vão prestar atenção a esse assunto. Nós temos hoje um projeto-lei da offshore que está cheio de emendas que visam a manutenção ou a criação de novos subsídios e eu tenho absoluta certeza que nesse início do ano legislativo, tanto o Executivo quanto o Legislativo vão atuar para que esses subsídios não permaneçam, que esses subsídios sejam, à medida do possível, eliminados e que a gente tenha um ambiente mais saudável de negócio, onde a competição entre as diversas fontes seja a mola mestre do nosso setor. Nos últimos dias de 2023, em 28 de dezembro, a ENGIE Brasil, em fato relevante, anunciou a venda aí de uma fatia de 15%, né, na transportadora de gás TAG para um fundo canadense. Foi anunciado aí o valor de 3 bilhões e 100 milhões de reais. Com esse dinheiro agora que vocês estão em caixa, quais os planos da empresa no Brasil em 2024? Bom, a gente tem vultuosos investimentos já previstos para 24, 25 e 26. A gente tem mais ou menos 2 gigawatts de capacidade a ser instalada, né? 300 e pouco já entram agora no início deste ano e mais 1.700 entrando entre 25 e 26. Nós temos mais de 1.000 quilômetros de linha de transmissão. Então, a ideia dessa venda é captar recursos para fazer exatamente o financiamento desses investimentos e manter o balanço da companhia no nível saudável que sempre foi uma empresa AAA. Esse é o nosso objetivo. E você pode abrir números desses investimentos em 24, 25, 26? Nós estamos com 14 bilhões de reais de investimentos previstos para os próximos 3 anos. 3 anos. Investimentos já comprometidos. Já comprometidos. E a gente ainda tem leilões de linha de transmissão acontecendo no ano de 24, que a gente pretende, de forma competitiva, conseguir nova capacidade de transmissão. Agora, com essa venda que eu acabo de falar, né, no dia 28 de dezembro, que vocês tiveram um fato relevante, vocês ainda ficaram com um pedaço da empresa, né? Quantos por cento da... Nós ficamos com 17,5% e completa com 32,5% que o grupo detém diretamente lá da França, na TAG, e com isso a gente equilibrou, né, a gestão da companhia e passou a ter uma gestão compartilhada com o CDPQ. E há um plano de vender essa outra porcentagem? Olha, isso por enquanto não está no nosso plano, mas isso não é uma situação que a gente pode descartar. Em algum momento, se for interessante, como foi dessa vez, com um preço interessante, trazendo um retorno para que a gente possa realocar em novos investimentos com retornos ainda maiores, faz todo sentido. Quer dizer, se tiver um bom negócio na mesa, vocês não estão de olhos fechados para essa porcentagem, para essa fatia. Né? O nosso core business é energia elétrica. Né? Nós entramos no gás como uma oportunidade, a gente entende que o gás é o combustível da transição energética para algumas indústrias, a gente sabe que vai haver uma troca de combustíveis da indústria, então o gás vai crescer com isso, mas obviamente o nosso core continua sendo energia elétrica renovável. É isso que eu queria que você explicasse ao nosso espectador, que talvez não conheça direito a empresa. Vocês têm vários negócios no setor de energia, a ENGIE, aqui no país. Quais são os principais? Como é que vocês vendem o business? Qual que é o business de vocês? Os nossos 2 grandes business são
Geração de energia, que é a nossa origem. Nós éramos um puro gerador até 2016, quando a gente olhou a oportunidade de entrar também num negócio adjacente, que era a transmissão de energia. Participamos ali dos primeiros leilões, ganhamos o leilão, compramos uma outra linha para ser construída, efetuamos a construção, né? Então hoje são 2 grandes negócios de energia elétrica. Geração, e aí a geração ela se dá por hidrelétrica, eólica, solar, biomassa, né? A gente já teve geração a carvão e nós completamos esse ciclo, fechamos esse ciclo no ano de 21, então hoje nós somos a maior empresa brasileira de energia renovável, né? E a gente tem a transmissão. Essa questão do gás foi uma questão da transição energética, o gás como combustível da transição energética e alinhado com os business do grupo no mundo. Mas pode ser uma situação onde a gente permaneça, né, no gás, como eu te disse, participando da transição energética da indústria, ou a gente se concentre na geração de energia elétrica e na transmissão. Agora, o que o Brasil representa para os negócios da ENGIE no mundo todo, né? A gente falou que a sede está na França. Ok. O que o Brasil representa? O Brasil é o segundo maior contribuinte para os resultados do grupo no mundo. Só perde da própria França. A ENGIE está em quantos países? A ENGIE hoje está em 33 países. 33, quer dizer, tem uma relevância enorme, né? Tem uma relevância muito grande e ela representa ali alguma coisa entre, aí depende, obviamente, da taxa de câmbio, entre 13% e 15% do resultado do grupo. É muito relevante mesmo. Agora, vocês têm um projeto, Sattamini, com cidades, né? A minha questão é como deixar, eu vou voltar àquela primeira pergunta que eu abri o programa, né, sobre o que uma cidade como São Paulo, por exemplo, vive. Como deixar as cidades mais eficientes, mais sustentáveis, e aí eu estou falando da iluminação pública até a mobilidade elétrica, porque como eu falei, a gente está gravando esse programa direto da Avenida Paulista. Uma cidade como São Paulo, cai um temporal, desliga boa parte, por exemplo, dos faróis, dos semáforos dessa avenida ou dos arredores aqui, onde cai, na verdade, o temporal, né? Vamos lá. No caso aí de São Paulo, eu acho que um dos grandes problemas que ela tem, e aí nós não estamos nesse segmento que serve à sociedade, são as redes aéreas de distribuição de energia, né? Isso realmente é super caro, né? Seria um investimento muito grande para você enterrar todas as redes. Isso diminuiria muito o problema. A fiação. A fiação. Sim, a rede de distribuição é a fiação, ela está aérea, então qualquer problema que você tenha de uma queda de árvore, de uma tempestade mais forte, pode gerar um dano nessa rede aérea e interromper o fornecimento. Não é um segmento que a gente está, mas com certeza em algumas áreas mais críticas talvez fosse interessante que as distribuidoras tivessem o incentivo de enterrar essas redes de distribuição. A ENGIE tem quantas usinas pelo país? Hoje nós temos 72 usinas. Tá. Né? A maior parte da capacidade é hidrelétrica, algo em torno de 85% da capacidade hidrelétrica, e o restante se distribui aí nas renováveis não convencionais, eólica, solar e biomassa. Onde a gente vem crescendo em eólica e solar, que são hoje as tecnologias mais competitivas para o fornecimento de energia. Mas lembrando, são aquelas que a gente não tem a despachabilidade, ou seja, aquelas que a gente não tem a flexibilidade. Por isso a importância de manter saudável esse parque de energia hidrelétrica, porque ele é que dá a segurança, é ele que vai servir o sistema nos momentos de pico. Sattamini, você está há alguns bons anos no setor de energia, né? Como CEO, você está há quantos anos? 7 anos? 7 anos como CEO. 7 anos como CEO, foi CFO, enfim, está há alguns bons anos nesse setor, sabe bem como ele funciona. Nesses últimos tempos, quais as mudanças e tendências agora no comportamento do consumidor? O
O que mais mudou? Bom, o consumidor ele tem se apropriado, né, da energia, ou seja, ele passa a ter controle das suas fontes, ele passa a se preocupar com o impacto do seu consumo na mudança climática, na mudança global. Então a gente vê uma tendência muito grande da busca por energia renovável, né, por consciência própria e às vezes por pressão até dos seus consumidores. Os nossos grandes consumidores são os consumidores de industriais e comerciais, né, que têm os seus clientes também na outra ponta preocupados com mudança climática. Então, que é por isso a gente tomou essa decisão de ser uma empresa 100% renovável, para atender o anseio dos principais clientes que nós temos. A gente recebeu edições passadas aqui no Show Business o Miguel Setas, que é do grupo CCR, e ele definiu que o Brasil pode ser o hub climático no mundo, a superpotência natural do planeta e um país estratégico para a gente reverter os efeitos da crise climática. Você concorda com a visão dele? Você acha que o papel do Brasil... Qual que vai ser o papel do Brasil aí nesse cenário no mundo de energia renovável? Plenamente concordo com o Miguel Setas, meu grande amigo, meu ex-companheiro de setor, era presidente da EDP. Da EDP, exatamente. E colega, concordo plenamente. O Brasil é o país da energia barata, como eu te falei, porém da tarifa cara. A tarifa é cara por causa do subsídio. Por conta do subsídio. Isso. Eu ia perguntar, como é que barateia essa... Mas a energia, a geração de energia aqui, quando a gente compara os níveis de geração, de preço da geração de energia aqui com outros países do globo, aqui é mais barato produzir energia. E isso é por isso que o Miguel fala que a gente pode ser um grande hub, de o que a gente chama de power shoring, né? Onde as indústrias vão procurar energia para produzir eletrointensivos para fornecimento para o mundo. Esse seria o caminho natural do Brasil, mas a gente precisa organizar o setor e dar condições para que a indústria brasileira seja competitiva nesse sentido. Exatamente. Qual que é a maior dificuldade de comandar uma empresa do porte da ENGIE Brasil e principalmente também nesse setor aí que você abriu o programa falando dos desafios que não é um desafio, são alguns desafios e desafios complexos pela frente. Bom, a gente é uma empresa que trabalha hoje em 17 unidades da federação, com realidades completamente diferentes. Vocês estão em 17? 17 estados, né? A gente tem usinas em 17 estados, e essa situação nos faz conviver com condições diferenciadas. A gente está em estados como São Paulo, estados ricos, com infraestrutura. A gente está em estados outros do Norte e Nordeste, com infraestrutura muito mais carente. Não só infraestrutura de produção, mas também de acesso à educação, à saúde da população local. E aí a gente enfrenta problemas até que são interessantes e gratificantes para nós, porque a gente ajuda a melhorar o IDH das regiões onde a gente está inserido. Porque vocês empregam. Porque a gente emprega, porque a gente tem programas sociais, a gente tem programas ambientais, a gente tem programas de geração de renda. É o lado ESG do nosso negócio que também é gratificante, né? Porque você muda a região e você muda a economia ali de uma região, né? É isso aí. Quer coisa melhor do que fazer a vida das pessoas mudar por bem? Não tem, né? É verdade. Agora, Sattamini, você sai muito do escritório lá de Florianópolis? Bom, você veio para São Paulo para esta entrevista. Agora, você sai por esse Brasilzão aí, vai para o Nordeste, para o Norte, para o Sul? Saio bastante. Eu tenho que estar sempre nas regiões, sempre onde a gente opera. Na semana retrasada, um pouco antes do final do ano, eu tive em Assuruá, no interior da Bahia. No mês anterior, eu tive no Rio Grande do Norte, na nossa obra de Santo Agostinho. Semana que vem, vou estar em Minas Gerais, vou visitar a nossa usina de Miranda,
Então, sim... Quer dizer, você conhece como poucos aí o Brasil mesmo, hein? A gente tem que estar presente. Agora, e quais as conclusões dessa variedade de regiões que você vê localmente mesmo, quando você está na Bahia, quando você está em Minas Gerais? Quais são as conclusões desse Brasil que você vê? Bom, primeiro, como falei, a gente ainda tem muita carência em muitos lugares. Mas eu quero olhar pelo lado positivo. A gente também tem gente trabalhadora, né, querendo melhorar, querendo fazer as coisas da melhor forma possível. A gente tem que ajudá-los a conseguir superar seus problemas e efetivamente prosperarem. Você tem uma trajetória que, vamos chamar, não é talvez tão comum, porque você é um economista de formação. Muita gente no setor e em empresas tem muito engenheiro. Eu recebo aqui nessa cadeira do show business muito engenheiro. E eu vou fazer a pergunta inversa, porque eu costumo fazer a pergunta: por que tem tanto engenheiro na liderança de empresas brasileiras? Qual é a vantagem de você, como economista formado em economia, comandar uma empresa desse porte, uma empresa de energia? Vamos lá, eu vou falar um pouquinho do engenheiro antes, depois eu chego no economista. Eu sou de uma família de engenheiros. Ah, você sabia. Tem que ter um engenheiro, viu? O meu pai você é de uma família de engenheiros. Meu pai era engenheiro, meu irmão entrou para a PUC do Rio de Janeiro fazer engenharia, se formou em engenharia. E você não foi para engenharia? E eu falei, bom, eu vou ser diferente, né? Eu vou fazer alguma coisa diferente. E eu fui fazer economia, que também é um curso bastante forte na PUC. Eu morava muito próximo da universidade, muito forte tecnicamente, né? E isso também me deu todo o pensamento sistêmico que é inerente aos engenheiros que lideram as empresas brasileiras. E daí eu acabei sempre trabalhando em empresas que, de alguma forma, o conteúdo de engenharia e o contato com os engenheiros era muito grande. Então, eu diria que eu sou um economista que tem uma cabeça de engenheiro. Né? Tem, pelo que você está falando, tem mesmo. Você falou de Rio de Janeiro, né? Você nasceu onde? Eu nasci no Espírito Santo. No Espírito Santo, morou no Rio de Janeiro? Me criei no Rio de Janeiro. E agora está... Há 14 anos em Florianópolis, Santa Catarina. Quer dizer, você gosta do mar mesmo, você só renegou a sua origem mesmo capixaba, né? É isso. Mas você sempre conviveu com o mar, né? Sempre convivi com o mar. Sempre surfou? O que foi? Isso, desde os 9 anos eu surfo. Né? O que você gosta de fazer nas horas vagas, Sattamini? Olha, surfar? Eu gosto de surfar, eu gosto de jogar tênis, eu gosto de estar com os meus filhos, é óbvio. Eu esquio de vez em quando, né? Eu gosto de esquiar também, aprendi a esquiar pequeno. São os esportes que eu acabei criando na minha vida. Mas no dia a dia, o que a gente faz mesmo é acordar cedo, fazer um pouquinho de ginástica para manter o tônus muscular e, trabalho. Ir para o trabalho. Agora, você, evidentemente, com essa trajetória mais do que bem sucedida, na sua avaliação, quais são os fatores que você considera determinantes para uma trajetória aí de sucesso? Bom, meu pai sempre falava que Deus ajuda quem cedo madruga. Então eu acho que trabalhar, o esforço faz a diferença. Quando você vai conversar, você vê tanta gente inteligente, porque às vezes essas pessoas tão inteligentes não progridem. É porque talvez não tenham colocado o nível de esforço, o foco adequado. Então eu acho que a primeira coisa é isso. A segunda coisa é cuidar das pessoas. Ter vontade de fazer o bem para as pessoas que estão próximas a você. E isso faz também uma grande diferença da sua aceitação no seu ambiente de trabalho, da sua aceitação na sociedade. Eu acho que esses são 2 grandes fatores. O resto decorre daí. E o que é determinante para você contratar ou promover um profissional? Assim... Seus funcionários estão te assistindo. Eu sei. Tem muita gente querendo ser promovida, se tem mais de quase 3 mil profissionais aqui no Brasil. Aí, quando você fala de funcionário, você está falando de vários aspectos. E aí eu acho que para você ter uma equipe vencedora, você tem que ter uma equipe diversa. Né? Aí a diversidade vem, obviamente, a que está na moda, e mais em voga é a de gênero, né? E a gente tem trabalhado para isso, tem cada vez mais mulheres em posições gerenciais na companhia, mas também a diversidade de formação religiosa,
racial. A gente precisa ter um grupo diverso na companhia, de tal forma que com essa diversidade a gente tenha maior profundidade e maior representatividade. Com isso você vai fazer com que a empresa atenda melhor às necessidades que ela tem que atender, que são da sociedade, né? Quem são as suas referências na vida? E pode falar da vida e pode falar da profissão também. Sim, na minha vida sempre, bom, meu pai, né, que foi um executivo self-made man, que me trouxe grandes ensinamentos. Qual foi o maior ensinamento dele? É o quem cedo madruga? Não, de ser uma pessoa... Deus ajuda quem cedo madruga. É uma, mas ser uma pessoa sempre correta, orientada para o bem, né, com muita ética e honestidade. Eu acho isso fundamental, né? A gente ter a retidão ética é a tranquilidade que você tem de deitar na cama à noite e conseguir dormir de forma tranquila. Vai, às vezes, acordar por outros problemas, resolver problema técnico, porque a usina não está funcionando e você tem que atender a performance operacional. É um outro problema, é um outro tipo de sono que você perde. Mas perder o sono porque você fez alguma coisa errada não é uma coisa muito boa, né? Agora, um líder de sucesso. Você tem uma figura, pode ser brasileira ou pode ser estrangeira. Assim, eu diria que Catherine McGregor, que hoje é a nossa líder, né, é uma pessoa carismática, uma pessoa que tem cuidado com as pessoas, ela tem o caring, né, se preocupa com o desenvolvimento dos seus colaboradores, está sempre buscando sair da zona de conforto. Eu acho que é uma líder inspiradora. Estou puxando o saco da minha chefe, mas é uma verdade, né? Muito bem, muito bem. O pessoal está perguntando, só para encerrar, sobre energia livre. Essa é uma pergunta que, na verdade, não é minha, viu? É o pessoal que nos acompanha aqui atrás das câmeras, que isso demonstra o interesse das pessoas realmente no tema e no setor. Sobre a sua avaliação aí sobre a energia livre. Bom, energia livre é energia vendida no Mercado Livre, né? É a pessoa que deixa de comprar a energia da distribuidora e passa a comprar a energia da geradora ou de uma comercializadora. Eu acho isso parte do empoderamento do consumidor. O consumidor que se torna um consumidor livre, e isso também é uma das bandeiras que a gente vem levantando, é a abertura paulatina do mercado, para isso empoderar o consumidor e tomar as decisões mais adequadas, mais certas para o crescimento do setor. Então, energia livre, hoje a gente tem algumas limitações, não é qualquer pessoa que pode ser, né? Você precisa ter um consumo mínimo, uma demanda mínima para você poder se tornar um consumidor livre, mas aos poucos o mercado está abrindo. A gente vem brigando para que ele se abra o mais rápido possível, inteiramente, para que as pessoas e o consumidor possam efetivamente exercer o seu poder. Hoje, se você quiser aprender mais sobre o Mercado Livre, pode entrar no site da Engie, a gente tem lá um tutorial e você vai poder, inclusive, se você saber se você está apto ao Mercado Livre e poder fazer cotações conosco. Obviamente, com outros, a gente sempre estimula a competição, porque a gente vai bater as ofertas sempre dos nossos concorrentes. Muito bem, você é um bom vendedor, viu? Bom vendedor. Um bom CEO tem que ser um bom vendedor? Ou... Claro, no mínimo tem que ter simpatia, né? E você tem realmente. Sattamini, você como grande empresário, qual que é o seu status para 2024? Você está otimista, você está realista, você está pessimista com o ambiente de negócios? Eu acho que 2024 vai ser um bom ano. A gente começa a ter reduções nas taxas de juros. Isso vai estimular o crescimento da economia. A gente tem desafios no ambiente macroeconômico, mas eu entendo que a gente está no caminho certo. Eu entendo que o governo está tentando acertar, nosso ministro da Economia ponderado. Vamos devagar que a gente vai acertando. Eduardo Sattamini, presidente da Engie Brasil, quero agradecer mais uma vez a sua presença aqui no Show Business. Bruno, muito obrigado.